Ataque em escolas deixa 3 mortos e 9 feridos em Aracruz, no Espírito Santo. Ministros do novo governo devem ser anunciados no começo de dezembro e você vai ver também. Uso obrigatório de máscaras em aviões e aeroportos começa nesta sexta-feira. Hoje é dia de Black Friday, mas quem pretende aproveitar as ofertas, atenção redobrada para não cair em golpes e acabar no prejuízo. Após 9 meses de guerra na Ucrânia, infraestruturas civis estão no alvo das forças russas. Seleção brasileira vive a alegria da vitória no jogo de estreia e preocupação. Afinal, Neymar e Danilo estão fora da primeira fase da Copa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Começamos essa edição com uma triste notícia. Ataque a escolas deixa ao menos 3 mortos e 9 feridos no Espírito Santo. Os disparos aconteceram nesta manhã em 2 escolas da mesma via. 2 escolas foram alvos de ataques que deixaram mortos e feridos em Aracruz, a 85 quilômetros da capital, na região norte do Espírito Santo. Os disparos aconteceram na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Primo Beach, e uma escola particular na mesma avenida. Segundo a Polícia Militar, um jovem teria invadido a escola com uma pistola e feito vários disparos. Ainda durante a ação, ele invadiu a sala dos professores, onde seguiu atirando. Na unidade, 2 pessoas foram mortas. O atirador deixou o local de carro e seguiu para uma escola particular que fica na mesma região. Na outra escola, ele deixou 5 pessoas feridas e 1 pessoa morta. Segundo os bombeiros, um dos feridos teve de ser resgatado pelo helicóptero ao hospital. Após o segundo ataque, o atirador fugiu em um carro. A polícia faz buscas pela região. Os nomes dos novos ministros do governo eleito devem ser anunciados no começo de dezembro. O grupo técnico tem até 30 de novembro para apresentar o relatório preliminar. Os integrantes da equipe de transição afirmaram que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem sinalizado uma data para anunciar os ministros do novo governo. Seria por volta de 10 de dezembro. A necessidade de definição dos nomes por Lula vem em meio aos desafios de articulação política para conseguir avançar com a PEC da transição no Congresso Nacional e conseguir abrir espaço no orçamento além do teto de gastos. Os grupos têm até 30 de novembro para apresentar um relatório preliminar dos seus temas com um diagnóstico do setor. E o prazo para a entrega do relatório final se esgota em 11 de dezembro. Um dos cotados para chefiar o Ministério do Planejamento é Pércio Árida, ex-presidente do Banco Central e um dos pais do Plano Real. Para a pasta da economia, o nome mais forte neste momento é o de Fernando Haddad. Na nova gestão, a esplanada dos ministérios será ampliada e pode chegar a até 34 pastas. E até o grupo de transição do governo eleito deu uma pausa nos trabalhos para assistir à estreia da seleção brasileira na Copa do Catar, que entrou em campo contra a Sérvia. O vice-presidente eleito e coordenador-geral do gabinete da transição, Geraldo Alckmin, arriscou o placar de 2-1 para o Brasil. Ele e os demais integrantes da equipe vestiram a clássica camiseta amarela. E Lula, que segue se recuperando de uma cirurgia na garganta, escalou Fernando Haddad para representá-lo no almoço anual da FEBRABAN. A escolha reforça os sinais de que Haddad pode ser o escolhido para comandar a pasta da Fazenda. E agora a gente fala sobre as manifestações. Com uma retroescavadeira, a Polícia Militar removeu a barricada e liberou uma via em Campinas. Nesta manhã, manifestantes montaram um bloqueio e fecharam 2 pistas da avenida que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos. Um grupo de manifestantes usou pedaços de madeira e entulho para fazer o bloqueio de 3 pistas, na avenida que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior paulista. Somente o acostamento ficou liberado para a passagem de veículos de pequeno porte. Caminhões permaneceram parados na pista.
A interdição durou cerca de 4 horas e provocou um congestionamento intenso no trecho. O ato só foi dispersado após a chegada da Polícia Militar, que precisou usar uma retroescavadeira para remover a barricada montada no meio da pista. A avenida não é da área de atuação da Polícia Rodoviária, então a Polícia Militar enviou viaturas ao local. Segundo a PM, os manifestantes deixaram a via quando as viaturas chegaram. Os policiais informaram que as máquinas utilizadas na remoção da barricada da pista foram cedidas pelo aeroporto. De acordo com o terminal, não houve impacto nos voos por conta da ocorrência. E agora falamos de saúde. Com o aumento dos casos de coronavírus pelo país, velhas medidas voltam a ser implementadas para tentar frear o avanço da doença. A partir de hoje, o uso de máscara volta a ser obrigatório em aeroportos e aviões no Brasil. E a partir de amanhã, o uso da proteção facial também volta a ser exigida no transporte público aqui de São Paulo. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que determina o uso obrigatório de máscaras em aviões e aeroportos no Brasil, já voltou a valer. A obrigatoriedade esteve em vigor entre 2020 e agosto de 2022. Quando decidiu abolir a exigência em votação unânime, os diretores justificaram que o cenário da pandemia permitiu que a proteção individual fosse apenas recomendada, mas não imposta aos viajantes. Agora, com o aumento expressivo de casos da doença, a Anvisa retomou a medida. A exceção fica para crianças com menos de 3 anos de idade e para pessoas com deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da proteção. E em São Paulo, o governo do estado e a prefeitura da capital decidiram retomar a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público a partir deste sábado. A decisão segue a análise técnica do Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência em Saúde contra o avanço dos casos de Covid. O governo recomenda que a medida seja adotada por todos os municípios do estado de São Paulo e reitera que é fundamental que a população esteja com o ciclo vacinal completo para assegurar maior proteção contra o coronavírus. Hoje, dia 25 de novembro, é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue e os hemocentros de todo o país se reuniram para incentivar a população a doar sangue. Isso mesmo, uma atitude tão simples, né, Dani, que salva vidas. É muito importante falar sobre esse gesto, afinal, durante a pandemia, a redução no número de doações chegou a 50% em algumas regiões do país. É rápido. Um cadastro, um questionário, 10 minutinhos em uma cadeira e pronto. Você já salvou pelo menos uma vida. Com a chegada das festas de fim de ano, os bancos de sangue começam uma campanha para que as pessoas ajudem no abastecimento dos estoques. A Organização Pan-Americana de Saúde definiu como ideal que ao menos 2% da população precisam doar sangue de forma regular. No Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram que 1,8% da população tem o hábito de doar sangue com frequência. Mas esse número ainda é muito baixo, perto dos 5% registrados em países da Europa. Os avanços tecnológicos trazem uma diminuição do uso do sangue. Porém, ninguém coloca um paciente em sala de centro cirúrgico sem ter a reserva, sem ver que na geladeira tem sangue, caso haja necessidade, porque senão estaria colocando esse paciente em risco. Então, de repente, o mesmo número de doadores com um uso maior, então acaba que a conta fica negativa, né? Ou seja, muitas vezes não, a maioria desses últimos meses nós estamos funcionando no mínimo em alerta, muitas vezes num estoque crítico ou emergência, onde a gente atende 20%, 30% do solicitado. E quem pode doar sangue? A maioria das pessoas pode doar sangue. Você precisa estar em boas condições de saúde, então é lógico que se você está num momento que você está resfriada, não pode, mas é momentâneo. Então já pega um papel e uma caneta e anota aí. Para doar sangue, você precisa ter entre 16 e 69 anos de idade. Idosos devem ter realizado pelo menos uma doação de sangue antes dos 61 anos. Precisa pesar mais de 51 quilos. Tem que apresentar documento de identificação oficial com foto.
Deve ter dormido pelo menos 6 horas, com qualidade, na noite anterior à doação. Para quem tomou vacina contra a Covid-19, é necessário esperar uma semana após a aplicação das doses. Apenas no caso da Coronavac, esse prazo é de 48 horas. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Todo o sangue doado é separado entre hemácias, plaquetas e plasma. E esses componentes são distribuídos para os hospitais para atender aos casos de emergência e aos pacientes que estão internados. O que poucas pessoas sabem é que o ato pode ser benéfico para a própria saúde, com a melhora dos níveis de colesterol, a diminuição da pressão arterial, além da diminuição do risco de câncer de fígado. E vale lembrar também que doar sangue pode ser bom para o corpo em geral. Isso porque o doador, antes de realizar o procedimento, precisa passar por uma bateria de exames. Então é isso aí, é só ir atrás de um banco de sangue e fazer a sua doação. E hoje também é o dia de Black Friday, a sexta-feira mais esperada do ano. O consumidor que pretende aproveitar as ofertas deve ficar muito atento para não cair em golpes e também para não gastar além do possível. Enfim, chegou a tão esperada data por muitos consumidores que pensam em fazer compras e aproveitar as promoções. A Black Friday. O dia de ofertas também traz boas expectativas para o comércio. O setor espera que os negócios aumentem e que as vendas movimentem mais de 4 bilhões de reais. Os segmentos de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos são os mais otimistas com a Black Friday. O consumidor que pretende gastar deve ficar atento às ofertas para não cair nos golpes. A atenção deve ser redobrada com os pagamentos, as páginas de e-commerce e os perfis de redes sociais. O consumidor também tem que tomar cuidado com as compras por impulso, já que pode se complicar com dívidas que não têm condições de arcar. Para não se enrolar em dívidas, a ideia é ter um planejamento para comprar somente o que pode pagar. Uma boa dica é ter objetivos específicos para evitar compras não programadas e limitar os gastos para não comprometer o orçamento. E antes do intervalo, vamos falar do tempo. O ar quente e úmido ainda predomina sobre o Brasil, estimulando aí a formação de nuvens carregadas. A circulação dos ventos facilita a formação de grandes áreas de instabilidade sobre as regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Vamos juntos com a câmera 10 lá fora? Essas são imagens ao vivo da capital paulista. Podemos ver que o céu está bastante nublado. A temperatura ainda segue amena. De volta comigo, vamos conferir aí a previsão do tempo para algumas cidades do país. De olho no nosso telão, a gente começa falando de Belém, capital do Pará. A cidade vai enfrentar um dia quente, com máxima de 32 graus e possibilidade de chuva durante a tarde. No final de semana, o tempo deve ficar parecido, com calor e muita chuva durante a tarde e a noite. A máxima prevista para o sábado e também para o domingo é de 33 graus. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, o tempo segue quente e seco. A cidade deve enfrentar nesta sexta-feira um calor de 35 graus. No final de semana, as altas temperaturas devem continuar por lá, com máxima de 35 graus no sábado e 35 graus também no domingo. E para finalizar, a gente volta a falar aqui da capital paulista. O dia começou encoberto e com chuva em toda a cidade. E a máxima hoje não vai passar dos 23 graus. No final de semana, o tempo vai continuar instável e com chuva. A máxima prevista para o sábado e também para o domingo é de apenas 25 graus. E veja a seguir, após 9 meses de guerra na Ucrânia, infraestruturas civis estão no alvo das forças russas. E ainda, seleção brasileira vive a alegria da vitória no jogo de estreia e preocupação, afinal Neymar e Danilo estão fora da primeira fase da Copa. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h19 pelo horário de Brasília.
Voltamos com destaque internacional. A gente fala sobre o conflito no leste europeu. A guerra na Ucrânia chegou ao 9º mês, com o exército russo intensificando os bombardeios e direcionando seus ataques a infraestruturas civis. Com a chegada do inverno na região, o governo ucraniano tem lutado para manter os recursos necessários para os moradores. A Rússia tem usado o frio como arma em sua nova estratégia de ataque. Os recentes bombardeios tiveram como alvo as infraestruturas de geração de energia e abastecimento. Os ataques deixaram milhões de ucranianos sem eletricidade e sem gás para aquecer suas casas. Só em Kiev, capital do país, mais de 70% das casas permanecem sem energia elétrica. De acordo com a prefeitura, as equipes de reparação e emergência estão trabalhando arduamente para restaurar os sistemas de aquecimento. Para atender a população que precisa lidar com temperaturas abaixo de zero em meio ao inverno, foram disponibilizados centros de aquecimento movidos a geradores. De acordo com o governo ucraniano, esses centros estão espalhados por todo o país e vão oferecer eletricidade, água, serviços de internet, ligações de telefone celular e farmácia, gratuitamente 24 horas por dia. E chegou a hora da gente falar da Copa do Catar. O torcedor brasileiro acordou feliz hoje. Afinal, a nossa seleção fez bonito ontem. Estreou com a vitória sobre a Sérvia e aumentou muito a nossa confiança na conquista do Hexa. Eu confesso, Paty, que eu fui otimista demais, né? No palpite de ontem eu falei que o jogo seria 3-1 para o Brasil, mas ainda bem que o seu palpite de 1-1 não teve nada de realista, né? Ainda bem, Dani. Verdade, eu errei mesmo, mas estou feliz porque a seleção ganhou. Mas quem está mais feliz ainda, eu garanto que é o Kleber Werneck, Dani, que venceu a primeira rodada da nossa Copa de Palpites. E é ele quem traz agora as informações do dia da Copa do Catar. Boa tarde, Kleber. Olá, boa tarde, Paty, boa tarde, Dani. Realmente estou feliz e queria aproveitar para começar mandando um abraço para o Richarlison, que me ajudou a vencer aí essa primeira rodada de palpites. Tamo junto, Pombo. Bom, e a Copa não para lá no Catar. Vamos agora atualizar a tabela de jogos. Olha, no primeiro jogo do dia, o Irã venceu o País de Gales por 2-0. Esse jogo foi pelo Grupo B. Em seguida, foi a vez do Senegal derrotar o Catar. E acabou aí com esse resultado, né? O Catar agora está eliminado, os donos da casa estão eliminados. E neste momento, quem está em campo é a Holanda e o Equador. A Holanda vai vencendo por 1-0 e com o resultado também vai se classificando. Para fechar o dia, às 16 horas, a Inglaterra enfrenta os Estados Unidos e esse jogo é válido pelo Grupo B. Mas o que interessa hoje mesmo é falar de Brasil, falar da vitória do Brasil. Vamos começar falando pelo lado positivo. O grande momento da seleção na Copa do Catar até agora é ou foi o segundo gol contra a Sérvia, que foi marcado, como eu disse agora há pouco, pelo atacante Richarlison. E ele foi importante tanto pelo momento do jogo, que ainda estava 1-0, quanto pela beleza. E agora você vai ver esse lance pelos olhos de um torcedor que estava lá no estádio. O torcedor brasileiro estava no lugar certo e na hora certa e registrou tudo com um celular. A gravação foi feita pelo influenciador Vitor Augusto. Ele foi ao Catar após vencer um concurso promovido pela CBF para influenciadores e assistiu a partida do Brasil bem atrás do gol. O torcedor postou no Twitter e em pouco tempo o vídeo viralizou. Além da beleza do golaço de Richarlison, quando o jogo ainda estava 1-0, também chamou a atenção a vibração dos brasileiros que estavam na arquibancada do estádio Lusail. Foi difícil segurar a emoção. Olha, e mesmo com essa vitória, o dia não é só de alegria. Isso porque a notícia triste do dia é que Neymar e Danilo estão fora da primeira fase da Copa do Catar. Os dois sofreram o mesmo problema, uma entorse no tornozelo. Os dois estão no hotel da seleção em tratamento de fisioterapia, de acordo com informações da própria CBF. Eles não participaram do treino com o restante do elenco que aconteceu na manhã de hoje no estádio Gran Hamad.
O camisa 10 foi examinado em um hospital de Doha, no Catar, que, aliás, esse hospital é bastante utilizado pelo Paris Saint-Germain, que é o clube, né, do Neymar. Os dois ficarão fora dos jogos contra a Suíça, que está marcado para segunda-feira, e contra Camarões, que acontece na sexta-feira. E atenção, os 3 nomes que são cotados, muita gente quer saber isso, para o lugar do Neymar, são o atacante Rodrigo, do Real Madrid, e o que é o mais provável, aliás, além dele, Fred e Everton Ribeiro, que são meio-campistas. Já para o lugar do Danilo, o substituto mais provável é o Daniel Alves. Bom, e como o jogo é na segunda-feira, hoje tem Copa de Palpites aqui. Mas olha só, hoje, como eu estou na liderança, eu vou dar uma colher de chá, vou dar uma ajudinha para vocês e nós preparamos uma reportagem especial para mostrar quem é o adversário do Brasil de segunda-feira, a Suíça. O Brasil já enfrentou a Suíça em Copas do Mundo em 1950, aqui mesmo no Brasil, e na Rússia, em 2018. Ambos os jogos acabaram empatados e a expectativa é que seja uma partida difícil novamente. A Suíça fez um bom ciclo até chegar a essa Copa. Inclusive, eliminou o atual campeão do mundo, a França, na Eurocopa do ano passado. Na estreia, a Suíça venceu Camarões por 1-0. E os destaques do time são o goleiro Sommer, o atacante Embolo e o meio-campo Xhaka. Ainda assim, a imprensa internacional acredita que o Brasil é o grande favorito. E olha ela aqui, ó, tá na minha mão a taça da Copa dos Palpites. A gente viu aí, deve ser um jogo difícil, mas eu continuo otimista e acho que o Brasil vence. O resultado apertado aí, 1-0. E vocês? Quero saber agora o palpite de vocês. Olha, Kleber, analisando aí as possibilidades, com as dicas que você deu pra gente aí na reportagem, 2-0, vou te imitar no último. E eu tô um pouco mais otimista dessa vez, Dani. Eu acho 2 Brasil, 1 Suíça. Acho que agora você tem mais chance. Agora eu tenho mais chance. Bom, gente, essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck volta com mais informações para você a 1h50. Uma ótima sexta-feira para você.